As cidades brasileiras estão atrasadas na busca daquilo que os especialistas chamam de resiliência climática, a capacidade de resistir aos eventos climáticos extremos e de se recuperar com agilidade. Ondas de calor e secas extremas cabem no mesmo país que tem sofrido com alagamentos, ventanias e cidades apagadas por dias. As consequências do aquecimento global nos revelam uma vida de extremos, como explica uma das maiores autoridades em climatologia no país. Nós estamos tendo todos esses eventos extremos já no mundo com a temperatura 1,2 a 1,3 graus mais quente. Se a gente atingir as metas do Acordo de Paris e não deixar ela passar de 1,5, esses fenômenos vão estar acontecendo mais frequentemente do que agora. A culpa não é da natureza. Episódios como os que acontecem hoje em São Paulo demonstram a falta de preparo das cidades que precisam buscar a chamada resiliência climática para resistir às emergências e se recuperar em menos tempo. Praticamente todas as cidades do Brasil, as grandes cidades, estão muito atrasadas. Nós temos realmente que tornar as populações brasileiras muito mais resilientes a esses extremos que não tem mais volta. Estudiosos do clima explicam que falta um plano mais rápido e eficiente de resposta aos eventos climáticos extremos. Dizem que o esforço para mudar esse cenário passa por diminuir as emissões de carbono com investimentos em energia renovável, aumentar a quantidade de árvores para baixar a temperatura e reduzir as inundações e conseguir mudar o lugar de moradia das pessoas que vivem em áreas de risco. Tem que haver grandes investimentos dos governos, do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais, em criar condições para essas pessoas residirem em áreas sem risco. Tássio Azevedo, coordenador do MAP Biomas, diz que os estragos de hoje são reflexos de ações do passado. Se a gente zerasse as emissões de gás de efeito estufa, se parasse de acumular, digamos, poluição na atmosfera, ainda demoraria muitos anos até que os efeitos climáticos deixassem de ser sentidos. Então, é muito importante essa preparação, né, para lidar com um futuro que será de mais eventos extremos, mais frequentes esses eventos extremos e cada vez mais impactantes. 321 municípios brasileiros, como Rio de Janeiro, Porto Alegre e Recife, fazem parte de uma iniciativa das Nações Unidas para tornar as cidades mais resilientes até 2030. Entre as medidas estão estruturar os sistemas de proteção e comunicação e levantar os riscos e os recursos financeiros. Hoje, o governo paulista confirmou a 8ª morte em decorrência das chuvas. Um idoso que tinha sido atingido na sexta-feira por uma árvore. No início da noite, moradores de um bairro da Zona Sul fecharam uma avenida em protesto contra a falta de luz pelo 5º dia seguido. Ainda são mais de 30 mil endereços sem energia. A gente não está pedindo para eles fazer de graça. A gente paga por o serviço. Então, existe um contrato. Então, eu preciso que eles atendam esse contrato que eles fazem com a população. Uma cidade resiliente, ela está toda interligada, como o sistema de energia precisa ser, mas ele precisa ser um sistema que consiga ser religado rapidamente. E o que a gente viu agora, nesses eventos recentes em São Paulo, é que a gente não está preparado para isso. No semiárido no Nordeste, os agricultores trocam experiências para enfrentar os tempos de seca. É tempo de se preparar para enfrentar a estiagem. Muito importante, porque a gente planta, quando é na colheita, a gente colhe, aí guarda um pouquinho. Seu José construiu 2 cisternas com a ajuda da ASA, associação que atua no semiárido em parceria com o governo federal. Uma cisterna para consumo humano e outra para os animais e plantação. Eu vivo aqui tranquilo, graças a Deus. Tiro um leitinho, tudo. Tenho silo, dou ração às vacas, dou água aí, à comunidade, não seca. Cavei um poço, falta só instalar. E graças a Deus não me preocupo com água. Uma cisterna como essa, de 16 mil litros, abastece uma família de 5 pessoas por até 8 meses. Água para beber e cozinhar. Mais de 350 mil famílias que precisam ter acesso a essas tecnologias. E aí a gente entra numa perspectiva agora de retomada desses programas, que é onde a gente entende que
que essas famílias precisam serem atendidas. Outra estratégia é o reservatório do tipo trincheira. Tiago construiu um que armazena até 500 mil litros de água da chuva. Assim ele consegue dar de beber aos animais e regar a horta, que se mantém assim bem verdinha. Melhorou muito a questão do nosso armazenamento e a criação, porque nós não tínhamos tanque aqui na propriedade, não tínhamos como armazenar água, então dificultava muito tanto a criação dos animais como também para o nosso consumo, para lavar as coisas da casa, para poder dar utilidade à nossa residência. A convivência com a estiagem não é uma novidade para o sertanejo. Ele aprendeu que é no período chuvoso que precisa se preparar para os desafios da escassez. Um dos instrumentos de resistência está na própria natureza e na palma da mão da comunidade. Os agricultores separam os melhores grãos de uma colheita e guardam para plantar em anos mais secos. O feijão de diferentes tipos é a base da casa de sementes. Esse trabalho aqui dessas tecnologias aí da cisterna, da casa da semente, são tecnologias que fazem com que o homem conviva com a seca, evitando com isso o êxodo rural. Nas últimas 24 horas, voltou a chover em Manaus. Isso ajudou a dissipar a fumaça das queimadas e a qualidade do ar na região metropolitana melhorou. Vamos ver agora como fica o tempo amanhã em todo o Brasil. Oi, Eliana, boa noite. Oi, Renata. Boa noite para você, para o Bonner, e boa noite para você. Nessa quarta-feira, Curitiba vai sentir bastante a diferença de temperatura. Vai amanhecer frio, com 10 graus, mas à tarde vai ficar bem quente, com 29 graus. E a onda de calor de novembro, que eu falei aqui ontem, pode começar já amanhã. Os termômetros podem ficar de 3 a 5 graus acima do normal para o mês, onde o mapa está amarelo. Do interior do Nordeste até Rondônia e do norte do Rio Grande do Sul ao sul de São Paulo. E passar dos 5 graus na área laranja, que inclui o norte do Paraná, grande parte do Sudeste, o oeste da Bahia, o sul do Piauí, do Maranhão, do Tocantins e quase todo o Centro-Oeste. Cuiabá deve ser a capital que vai esquentar mais. A máxima prevista é de 40 graus, com sensação de até 48. Na cidade, a tarde mais quente de 2023 até agora foi em 19 de outubro, quando fez 44,2 graus. Essas outras capitais também devem registrar temperaturas mais altas do que a média para essa época do ano. Em Campo Grande, 36 graus, em Goiânia, 34, em São Paulo, 33, no Rio de Janeiro, 32, em Brasília, 31 graus. Nos próximos dias, Cuiabá tende a se manter no topo do calorão no país, podendo superar os 40 graus. E os meteorologistas acreditam que não haverá refresco até o início da próxima semana, pelo menos. É quando cidades no interior do Brasil têm possibilidade de se aproximar dos 45 graus. Amanhã, o sol predomina do Amapá à região central de Pernambuco e do sul da Bahia até o norte do Rio Grande do Sul. Na fronteira com o Uruguai tem previsão de chuva forte, por causa de mais uma frente fria. Pancadas de chuva também são esperadas no noroeste de Mato Grosso, em parte de Rondônia, do Acre, em grande parte do Amazonas e também do Pará, passando por Santarém. No nordeste, o recôncavo baiano também está no caminho da chuva. E as capitais com risco de temporal a qualquer hora do dia são Salvador, Porto Velho, Rio Branco e Manaus. Em todas elas, as instabilidades começam a diminuir a partir de quinta-feira. Uma boa noite, Renata e Bonner. Boa noite, Eliana, obrigado. A partir de hoje, mais de 1 milhão de pessoas que estão devendo ao Fundo de Financiamento Estudantil vão poder renegociar as dívidas com até 99% de desconto. Os interessados têm que procurar o banco responsável pelo financiamento. Esse contato pode ser presencial, por telefone ou pelo aplicativo. O FIES é oferecido pelo Banco do Brasil e pela Caixa. A Cíntia se formou em administração com a ajuda do FIES, mas não conseguiu pagar as parcelas do empréstimo. Estava devendo R$54 mil e conseguiu renegociar essa dívida, que caiu para R$4 mil. É um valor que coube no meu bolso, graças a Deus, né? Eu não precisei ir no banco, enfrentar fila. Eu consegui fazer acho que em 10 minutos.
O governo calcula que 1.200.000 pessoas estão devendo ao FIES. Em média, cada uma deixou de pagar R$44 mil e, somadas, as dívidas chegam a 54 bilhões de reais. A nova lei beneficia contratos assinados até 2017. As condições variam de acordo com a situação da dívida em 30 de junho deste ano. Se as parcelas não pagas tiverem vencido há mais de 90 dias, o beneficiário poderá parcelar a dívida em até 150 vezes com o abatimento total de juros e multa. Se o pagamento for à vista, o estudante ainda terá desconto de até 12% do valor principal. Se as parcelas não pagas tiverem vencido há mais de 360 dias, o parcelamento pode ser em até 15 vezes, com desconto de até 77% do valor consolidado, inclusive o principal. Se o estudante inadimplente for inscrito no CadÚnico, o Cadastro de Programas Sociais do governo, o desconto pode chegar a 92%. Se a última parcela não paga estiver vencida há mais de 5 anos, o desconto pode ser de até 99%. E quem estiver com o pagamento em dia também pode renegociar o valor total da dívida com desconto de 12%. O Ministério da Educação espera uma grande adesão ao programa e ressalta que o prazo para a renegociação das dívidas vai até o ano que vem. Prazo para renegociação pelos nossos estudantes, pelos formados, tiveram acesso ao FIES, ele fica aberto até 31 de maio de 2024. Então, é um prazo mais elastecido justamente para trazer mais conforto e maior possibilidade também para renegociar. Às vezes não tem o dinheiro agora para fazer a renegociação, mas com 13º, início do ano, pode ser que surja e aí mais oportunidade para o pessoal quitar as dívidas. O Banco Central divulgou a ata da reunião da semana passada em que reduziu a taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual pela terceira vez seguida. O Copom voltou a indicar que pode fazer novos cortes da mesma intensidade, mas alertou que o aumento das incertezas sobre a meta de controle das contas públicas é um risco para a economia e ressaltou a importância do cumprimento dessa meta fiscal. 11 dias atrás, o presidente Lula afirmou que dificilmente o Brasil vai cumprir a meta de zerar o rombo nas contas públicas no ano que vem. O compromisso de déficit zero está no projeto de diretrizes orçamentárias de 2024, que foi aprovado hoje na Comissão Mista de Orçamento do Congresso. Hoje também, num encontro com empresários em Brasília, o presidente Lula disse que o governo vai garantir a estabilidade fiscal. Nós vamos garantir estabilidade política, nós vamos garantir estabilidade social, nós vamos garantir estabilidade jurídica, nós vamos garantir para vocês estabilidade fiscal e nós queremos garantir para vocês a possibilidade de vocês colocar a inteligência empresarial de vocês para que esse país cresça cada vez mais e que a gente possa chegar, Alckmin, ao invés de 600 e poucos bilhões de dólares de comércio exterior, por que a gente não estabelece uma meta de chegar a 1 trilhão de dólares de comércio exterior e vamos buscar isso? A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou hoje a proposta de emenda à Constituição que estabelece uma reforma dos impostos cobrados no Brasil. O relator da reforma tributária, senador Eduardo Braga, do MDB, começou a ler o relatório com as modificações negociadas nos últimos dias, pouco depois das 10 horas da manhã. A reforma prevê uma grande simplificação na forma de cobrar impostos. 5 tributos que existem hoje seriam substituídos por 2 impostos sobre valor adicionado. Um gerenciado pelo governo federal e outro com gestão compartilhada entre estados e municípios. Outro objetivo da reforma é acabar com a cumulatividade de impostos. Cada etapa de produção pagaria apenas um imposto referente ao valor adicionado ao produto ou serviço. Atualmente, alguns impostos podem se acumular ao longo dessas etapas. A reforma prevê 4 alíquotas. A alíquota padrão, a ser paga pelos contribuintes em geral, estimada de 25,9% a 27,5% pelo governo. A alíquota zero para, por exemplo, itens da Cesta Básica Nacional. E 2 alíquotas menores, uma para setores como serviços de educação e produtos agropecuários, com redução de imposto de 60%.
e também para alimentos que fazem parte de uma cesta básica estendida, criada pelo relator. E outra alíquota específica, também criada pelo relator, para profissionais liberais como médicos, advogados e arquitetos, com redução de 30% nos tributos. Eduardo Braga também incluiu mais setores em regimes específicos, ou seja, com regras diferentes da regra geral do futuro IVA. Entre eles, operações que envolvam serviços de telecomunicações, serviços de saneamento e concessão de rodovias, de agências de viagens e turismo e transporte coletivo de passageiros. O relator fez mudanças ainda no chamado cashback, um mecanismo que prevê a devolução de impostos para um público de baixa renda. Braga acrescentou que a devolução será obrigatória no fornecimento de energia elétrica e de gás de cozinha a essa parcela da população. Também incluiu no texto uma espécie de trava que impede que a carga de impostos cresça além da média de anos anteriores. E ainda um período de transição para a unificação dos tributos que deve durar até 7 anos, de 2026 a 2032. A partir de 2033, impostos atuais serão extintos. A oposição tentou adiar a votação, alegando que o relator apresentou uma nova versão do parecer, mas a votação foi mantida. O líder da oposição, o senador Rogério Marinho, do PL, criticou as exceções à alíquota padrão aceitas pelo relator e disse que, com isso, o Brasil terá o maior imposto sobre valor agregado do mundo. Vamos imaginar que meus 3 amigos aqui do lado direito, todos eles sejam uma empresa, cada um contribua com 10. Dentro das exceções propostas, o Exalci foi excepcionalizado, vai contribuir com 2. Só que o Estado brasileiro não vive com 22, vive com os 30. Significa que os outros 2 que não foram excepcionalizados vão ser sobrecarregados com o aumento de tributos e que certamente vai significar sonegação, evasão, erosão de base tributária, com todos os problemas que isso pode acarretar. Diante das críticas, o relator defendeu a proposta. Eu compreendo, claro, os argumentos do senador. Se essa reforma não é ideal, ela é muito melhor do que o que nós temos. Mas uma coisa é fato, senador Rogério Marinho. O manicômio do regime tributário brasileiro, há muito tempo, está pedindo uma reforma tributária. E, lamentavelmente, só conseguiu se construir o momento de chegarmos a uma situação de fazer a reforma tributária neste estágio, exatamente graças à decisão que a Câmara dos Deputados teve de votar esta matéria. Eu já disse isso quando entreguei o relatório no dia 25 de abril, com seus méritos e seus problemas, mas foi um passo extremamente importante. E agora o Senado tem a oportunidade de dar passos importantíssimos. Enquanto os senadores discutiam o texto na comissão, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participava de um evento em Brasília e fez um apelo pela aprovação da reforma tributária. Não se trata de governo e oposição, não se trata de PT e PL, não se trata disso. Uma coisa que é geracional, que vai produzir por décadas os efeitos, não pode ser objeto de polarização política nesse nível que está se propondo. Não se fecha a questão contra uma reforma tributária. Faça um apelo para o senador da sua relação. Diga para ele colocar a disputa partidária de lado hoje e colocar os interesses do país em primeiro lugar. Será um grande dia se nós fizermos isso. Depois de quase 6 horas de discussão, a proposta foi aprovada por 20 votos a 6. Os senadores também rejeitaram diversas propostas de mudança no texto. Mesmo com a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça, as negociações aqui no Senado continuam. Os líderes do governo até tentaram levar o texto para votação no plenário ainda hoje, mas não havia certeza de votos suficientes para a aprovação. Por isso, a votação em plenário ficou mesmo para amanhã. A seguir, 1 mês dos ataques terroristas do Hamas. A queda do primeiro-ministro suspeito de corrupção em Portugal.
Homenagens em Israel lembraram as vítimas do ataque terrorista do Hamas, que completou um mês hoje. Em Tel Aviv, famílias de reféns e de vítimas fizeram 1 minuto de silêncio. Esta mãe teve a filha sequestrada e desde então não recebeu nenhuma notícia dela. É como se ela tivesse desaparecido do planeta. Ela deixou de existir, não soubemos nada dela. É como se eu mesma tivesse parado de viver desde aquele dia, disse Mira Mordechai. Em Jerusalém também houve homenagens. Aqui no Portão de Jaffa, que é uma das entradas para a cidade antiga de Jerusalém, a mensagem foi de solidariedade às vítimas dos dois lados dessa guerra. Essa vigília que está acontecendo aqui é para homenagear os mortos, tanto israelenses quanto palestinos. Samer é palestino e foi até a cidade antiga de Jerusalém, onde nasceu. Ele lamentou as vítimas da guerra. Estamos aqui, muçulmanos, cristãos e judeus, demonstrando solidariedade às vítimas. Antes de serem israelenses ou palestinos, eles são seres humanos, dos dois lados. À noite, famílias em luto e parentes de reféns foram até o parlamento israelense com o objetivo de pressionar o governo para que a prioridade seja resgatar os reféns. Maoz é ativista pela paz. No dia 7 de outubro, os pais dele, que moravam em um kibbutz no sul de Israel, foram mortos pelo Hamas. Foi como se afogar em um oceano gigante, cheio de dor e agonia, lutando para respirar, definiu ele. Mesmo depois da tragédia pessoal, Maoz continua engajado na luta pela paz. Todos estamos quebrados, mas estamos todos unidos em relação a quem culpar. Todos culpamos Benjamin Netanyahu e o governo dele por sacrificar e trair meus pais e outras famílias. Autoridades internacionais publicaram uma carta condenando manifestações antissemitas ao redor do mundo. O documento divulgado pelo Departamento de Estado americano é assinado por representantes de mais de 30 países e organizações como as Nações Unidas e a Organização dos Estados Americanos. A carta condena os atentados de 7 de outubro como os mais graves contra o povo judeu desde o Holocausto, o massacre de 6 milhões de judeus pelos nazistas na Segunda Guerra, e chama a atenção para manifestações de apoio ao Hamas e ataques a comunidades judaicas em vários países. Os representantes pedem que autoridades e a sociedade civil denunciem e combatam qualquer tipo de discurso de ódio ou ato antissemita. O comissário de Direitos Humanos da ONU, Volker Turk, chegou hoje ao Cairo. Ele reforçou a importância de pôr um fim à violência e de encontrar uma saída para o que chamou de uma situação humanitária horrível. O governo de Israel divulgou imagens da destruição de quartéis do Hamas próximos ao hospital Al-Quds em Gaza. Segundo as forças de defesa, explosões secundárias no local indicam a presença de explosivos guardados ali pelos terroristas. Num pronunciamento na televisão, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que os militares israelenses estão operando dentro da cidade de Gaza e que não vai haver cessar-fogo ou entrega de combustível para Gaza até que o Hamas liberte os reféns. O primeiro-ministro também disse em uma entrevista à rede de TV americana ABC que Israel vai manter o controle de segurança em Gaza por tempo indefinido depois da guerra. O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, disse que os objetivos para o pós-guerra são garantir a segurança dos israelenses, acabar com as atividades militares e governamentais do Hamas e dar liberdade de ação em Gaza sem limites nas operações. O exército de Israel publicou imagens de palestinos com bandeiras brancas caminhando por um corredor humanitário estabelecido por Israel para a saída de civis. Um comunicado em árabe nas redes sociais mostrava a rota que as pessoas deveriam seguir rumo ao sul para deixar a zona de combates no norte da faixa de Gaza.
Mas muitos continuam abrigados no hospital Al-Shifa, em Gaza. Esta mulher disse que a filha morreu na semana passada. Ela se queixou da falta de comida, de água e de eletricidade e contou que todos têm dormido nos corredores com muito frio. Quem chegou ao sul da faixa de Gaza também encontrou uma situação precária. Os refugiados passam o dia em filas como esta para encher galões de água em Rafah. Este médico se despediu da mulher e da filha. A família conseguiu autorização para deixar Gaza e entrar no Egito, mas ele preferiu ficar para cuidar dos feridos. A filha, Dina, contou que se sente aliviada e triste ao mesmo tempo, mas que entende que o pai não poderia ir embora e deixar as pessoas necessitadas para trás. O primeiro-ministro de Portugal pediu demissão. Antônio Costa é suspeito de envolvimento em corrupção. O próprio primeiro-ministro Antônio Costa tornou público o pedido de demissão. A dignidade das funções de primeiro-ministro não é compatível com qualquer suspeição sobre a sua integridade, a sua boa conduta e, menos ainda, com a suspeita de prática de qualquer ato criminal. Horas antes, a polícia portuguesa tinha cumprido mandados de busca e apreensão na casa de Antônio Costa, que negou as acusações. Os policiais também estiveram em ministérios e prenderam pelo menos 5 pessoas, incluindo o chefe de gabinete do primeiro-ministro, um consultor empresarial considerado o melhor amigo de Antônio Costa e o prefeito de uma cidade do interior. Outro investigado é o ministro das Infraestruturas, João Galamba. Todos são suspeitos de irregularidades em contratos de exploração de lítio usado na fabricação de baterias para carros elétricos e em projetos de hidrogênio verde, 2 áreas essenciais na transição energética da União Europeia. Os investigados podem responder por prevaricação, corrupção ativa e passiva e tráfico de influência. Antônio Costa foi o mais longevo primeiro-ministro português desde a Revolução dos Cravos. Foi nomeado primeiro-ministro em novembro de 2015, depois de um pacto inédito do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista. No ano passado, venceu as eleições com maioria absoluta. Apesar de ter equilibrado as contas públicas de Portugal, o governo de Antônio Costa já vinha se enfraquecendo com denúncias de corrupção, a crise habitacional e a inflação. A queda de um governo socialista, depois de 8 anos no poder, pode abrir caminho para os sociais-democratas, de centro-direita. Os especialistas temem que a extrema-direita ganhe espaço, com pautas, por exemplo, anti-imigração. Com essa demissão, que já foi aceita, cabe agora ao presidente português Marcelo Rebelo de Sousa convocar novas eleições antecipadas para a formação de um novo governo por aqui. Enquanto isso não acontece, Antônio Costa fica como governante interino. Nos Estados Unidos, a terça-feira teve eleições locais e consultas populares sobre vários assuntos. Maconha, sim ou não? Você concorda em legalizar o aborto? E pessoas em situação de rua devem poder dormir na calçada? Hoje, nos Estados Unidos, é o dia em que opiniões saem da internet e tocam o mundo real. A discussão, que começou com esse livro, vai levar uma cidadezinha de 10 mil habitantes em Iowa às urnas. É uma biografia em quadrinhos em que a autora se revela não binária, nem homem, nem mulher. Por causa disso, eleitores decidem se a prefeitura vai poder banir livros da biblioteca pública ou não. Uma das formas de levar um assunto à consulta pública é através de um pedido da população. Em Ohio, um abaixo-assinado com 495 mil assinaturas pediu que o direito ao aborto entre na Constituição do Estado. Hoje, o povo votou. E também se deve se legalizar a maconha para uso recreacional para maiores de 21 anos. No estado de Washington, o voto é para decidir se a polícia pode multar
pessoas em situação de rua acampadas a menos de 300 metros de escolas, parques e parquinhos. No Colorado, se devem retirá-los das calçadas. Essa é uma diferença em relação ao Brasil. Cidades e estados americanos têm mais autonomia para legislar sobre temas como esses. Além das consultas públicas, houve eleições para cargos locais em vários estados do país. Aqui em Nova York, por exemplo, teve voto para vereador, juiz, procurador local. Todas essas escolhas abrem uma janela para o futuro e se tornam uma prévia do ano que vem. Em 2024, 2 candidatos, um republicano e um democrata com visões diferentes, vão disputar as eleições presidenciais. De acordo com o que os eleitores decidirem dos temas de hoje, é como se o vento soprasse para um lado ou para o outro. E os partidos podem sentir para que lado pende o barco da democracia. A seguir, a derrota do Botafogo deixa o título do Brasileirão em aberto. O presidente Lula sancionou a lei que reconhece o forró como manifestação cultural nacional do Brasil. O projeto é do deputado Zé Neto, do PT da Bahia. Com isso, o ritmo musical se junta a outras manifestações culturais reconhecidas como expressões autênticas da cultura brasileira, como escolas de samba e festas juninas. O festival Lollapalooza Brasil anunciou os shows do ano que vem em São Paulo. Serão mais de 70 atrações, entre elas a cantora de R&B SZA também vai estrear no Lola. De volta ao país, as bandas Paramore e 30 Seconds to Mars, além do cantor Sam Smith. Ainda vão subir ao palco do festival os Titãs e Gilberto Gil. O Lollapalooza 2024 vai ser nos dias 22, 23 e 24 de março, no Autódromo de Interlagos. Apontando a câmera do celular para o QR Code aqui na tela, olha ali, você vai direto para a página do G1, que tem a lista completa dos artistas que vão se apresentar no Lollapalooza do ano que vem e também os perfis de várias atrações. Belo Horizonte está convidando as pessoas a fazer uma pausa quando caminham pela cidade. No corre-corre da estação do metrô tem gente que nem repara. Nossa, lindo! Para mineiro desconfiado... Estranho, né, velho? Não é uma pegadinha, não? Os pianos estão à disposição para quem quiser tocar. Então eu não sabia que podia sentar e tocar. Posso? À vontade. Eu estou me sentindo uma pianista. É muito gostoso, é diferente. O projeto é a ideia de um artista do Reino Unido que, desde 2008, já levou cerca de 2.000 pianos para as ruas de 70 cidades do mundo. E agora chega a BH. Antes, os pianos foram transformados em obras de arte por pintores mineiros. Eles foram espalhados em vários cantos da cidade. 6 lugares simbólicos, como aqui na Lagoa da Pampulha, por onde muita gente passa. E não é enfeite, é convite. É uma forma de fazer essa arte chegar aos ouvidos do maior número possível de pessoas. Nem todo mundo tem acesso a esse instrumento. A ideia é de descentralizar, popularizar um instrumento que é tão bonito, né? E poucas pessoas conhecem. Na rodoviária, enquanto o ônibus não vem, a música vira companhia. Achei que era alguma coisa daqui que tinha que pagar, né? Mas aí eu vi que era de graça, melhor ainda. Na Praça da Liberdade, cartão postal da cidade, os acordes ganharam até acompanhamento de canto lírico. Eu vi o piano, falei, gente, aí começamos, né? Vamos tocar aquela, canta aquela outra. De repente eu tava aqui com a plateia batendo palma. Olha que coisa boa, né? Alguns pianistas são convidados para fazer pequenas apresentações sem hora marcada. Eu acho que é o poder de conectar mesmo, de você parar um momento e se permitir sentir. Às vezes o que você não estava lembrando, ou, né, resgatar algumas emoções que estão por aí perdidas no meio do caminho.
A melodia guiou Isabela até o piano, às margens da Lagoa da Pampulha. E um dia comum virou memória. Ai, é incrível, assim, eu não sei. Eu só tentei, mas eu achei muito legal. Ainda mais com essa vista, assim, é muito gostoso. A derrota de ontem do Botafogo para o Vasco abriu de novo a disputa pelo título do Brasileirão. A calmaria de Bragança Paulista, cidade de 176 mil habitantes no interior de São Paulo, acabou chacoalhada pela possibilidade de um feito inédito. É que o time local, o Bragantino, que há 5 anos estava na 3ª divisão e chegou a ficar 16 pontos atrás do líder no atual campeonato, agora depende apenas dos próprios resultados para ser campeão. Embalada no segundo turno, a equipe soma 58 pontos, um a menos do que o líder Botafogo. Ambos têm os mesmos 31 jogos e se enfrentam no próximo domingo em Bragança Paulista. A queda de rendimento do Botafogo, que ontem contra o Vasco sofreu a 3ª derrota seguida, permitiu que várias equipes voltassem a fazer as contas pela taça. É um momento que ninguém está satisfeito, né? Os jogadores nenhum satisfeitos, nós como clube também não estamos. Nós não podemos mais cometer os erros que nós acabamos cometendo nesses últimos jogos. O líder tinha confortáveis 13 pontos de vantagem para os rivais no fim do primeiro turno. Uma superioridade que rodada a rodada foi perdendo fôlego nessa metade final do campeonato, até desaparecer por completo. A competição, inclusive, pode ter um novo líder já nesta quarta-feira, algo que não acontece desde a 3ª rodada. Caso vença o Flamengo, no Rio, o Palmeiras assume temporariamente a ponta. É bom lembrar que o atual campeão do torneio tem um jogo a mais do que o Botafogo. Assim, ainda precisa de resultados negativos do rival. É mais um jogo que a gente encara como uma final, então é assim que a gente vem pensando, é jogo a jogo. Esse jogo aí que todo mundo gosta, né, de Palmeiras e Flamengo, a gente também ama esses jogos. O Bragantino pega o São Paulo também amanhã. O técnico português Pedro Caixinha comanda o elenco mais jovem desse Brasileirão, com média de idade na casa dos 22 anos. E vê seu grupo preparado para lidar com a pressão. A forma como nós trabalhamos tudo isso é nunca falar em termos daquilo que é a conquista de um troféu, mas é falar no reforço daquilo que são os nossos comportamentos, porque não houve um só jogo que nós tivéssemos ganho que não tivéssemos colocado em campo os nossos comportamentos. E isso é que nós temos que valorizar. Já o Botafogo tenta estancar esse derretimento de pontos na quinta, contra o Grêmio, 4º colocado no torneio. Outro time que também está em condições de disputar o título. E o Atlético Mineiro e o Flamengo, com 53 pontos, seguem com esperança na caça aos líderes. Há um mês do término, o Brasileirão tá igual a novela. O final é incerto. Aguardemos ansiosos as cenas dos próximos capítulos. O Criança Esperança abriu inscrições para projetos candidatos a receber apoio. O passo a passo está na internet. Podem participar iniciativas voltadas a crianças e adolescentes e que promovam inclusão social, desenvolvimento sustentável, educação e a valorização da arte, do esporte, da ciência, da cultura e da cidadania. O prazo de inscrições é até a próxima segunda-feira, dia 13 de novembro. Em 38 anos, o Criança Esperança arrecadou mais de 445 milhões de reais em doações que beneficiaram mais de 6 mil projetos sociais e mais de 4 milhões de crianças e adolescentes em todo o Brasil. O Criança Esperança é uma parceria da Globo com a Unesco. O Jornal da Globo é depois do Prêmio Multishow 2023. Boa noite. Senado aprova a Lei Orgânica das Polícias Militares e Bombeiros com regras para atuação política. Proposta que segue para a sanção unifica em nível nacional normas básicas para corporações. O texto inclui diretrizes sobre atuação política, formação e disputa de cargas eletivas. O Senado aprovou nesta terça-feira, 7, a Lei Orgânica das Polícias e Bombeiros Militares. O texto organiza e unifica, em nível nacional, as regras aplicadas para essas categorias.
O projeto segue para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT. Relator da proposta, o senador Fabiano Contarato, PTS, disse em seu parecer que o projeto é conveniente e oportuno, destacando que as regras atuais para o funcionamento das corporações, de 1969, contêm disposições anacrônicas e até mesmo incompatíveis com a Constituição Federal. Em outubro, o Senado aprovou a Lei Orgânica da Polícia Civil, estabelecendo, entre outros pontos, uma reforma integral para os agentes. A lei garante que o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, PM, tenham caráter estadual e sejam subordinados ao governador de cada unidade federativa. Entre as novas normas, está a proibição de divulgar imagens de pessoas sob a custódia da polícia sem autorização judicial. No ano passado, quando o texto foi aprovado pela Câmara dos Deputados, parlamentares ligados às forças de segurança chegaram na proporção em que os PMs puderam tomar decisões sem o aval dos governadores, mas este ponto ficou de fora do texto final. Atividade política. O projeto aprovado pelo Senado explicita a designação de policiais e bombeiros de se filiarem a um partido político ou sindicato. Esta suspensão é prevista pela Constituição, no caso de membros das Forças Armadas. A lei se estende para PMs e bombeiros. Comparecerem armados ou fardados em evento político-partidário, a não ser que participem. Divulguem opinião político-partidária, publicamente ou pelas redes sociais, utilizando farda, patente, graduação ou símbolo da instituição. A proposta de que vai para a sanção estabelece regras para o militar que quiser se candidatar a uma carga eletiva que varia de acordo com o tempo de carreira. Caso tenha menos de 10 anos de serviço, o policial será afastado do serviço ativo no dia seguinte ao registro de sua candidatura na Justiça Eleitoral. Já o militar com mais de 10 anos de serviço passa para a reserva remunerada apenas se eleito, no dia da sua diplomação, com salários proporcionais ao tempo de serviço. Bacharelado em Direito. A lei aprovada pelo Congresso também exige que os policiais militares que assumam funções de comando, chefia, direção e administração superior na instituição, chamados de quadro de oficiais de Estado-Maior, tenham bacharelado em Direito. No caso dos bombeiros, também é comum alguma graduação, mas os estados podem definir outras áreas além do direito. Na avaliação do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, FBSP, a medida reduz a diversidade dos quadros da corporação e tende a enfraquecer seus processos de gestão, uma vez que não contarão mais com administradores, engenheiros e economistas. O texto prevê ainda que a carga de inspetor-geral das polícias militares e dos corpos de bombeiros seja exercida por um oficial general da ativa, obedecendo às mesmas regras do Exército Brasileiro. A proposta aprovada reserva, no mínimo, 20% das vagas nos concursos públicos para as candidaturas do sexo feminino.